O empresário mais poderoso do Oriente Médio estava prestes a explodir de raiva no restaurante mais caro de São Paulo. Ninguém entendia os gritos furiosos em árabe. Um investimento de 50 milhões de reais estava desmoronando. A equipe entrou em pânico. O gerente suava frio, mas então uma garçonete que ninguém nunca notou, a moça tímida que limpava as mesas em silêncio, deu um passo à frente. Ela não implorou, não se desculpou em português. Simplesmente abriu a boca e pronunciou 6 palavras em árabe perfeito que fizeram o sheik congelar no lugar. O que aconteceu nos próximos minutos não apenas salvou o restaurante, expôs uma fraude milionária e acabou com a carreira do gerente arrogante. Esta é a história de Mariana Santos, a garçonete que se tornou a mulher mais poderosa de São Paulo em uma única noite. O Terraço Dourado não era apenas um restaurante. Era um templo do ego brasileiro, localizado no topo do edifício Faria Lima Tower, no coração dos jardins. Um lugar onde um prato de risoto custava mais que o salário mínimo e a água vinha de nascentes da Patagônia que nem apareciam no Google Maps. Para Mariana Santos, de 26 anos, o Terraço Dourado era um inferno disfarçado de paraíso. Mesa 8 precisa de água com gás. Não parada, sua burra incompetente. Quer que a gente seja processado? A voz pertencia a Rodrigo Tavares, o gerente geral. Rodrigo era o tipo de homem que usava gel demais no cabelo, relógio falso da China e colônia barata que ele achava que cheirava a sucesso, mas na verdade cheirava a desespero e medo. Já estou levando, Rodrigo. Mariana respondeu baixinho, segurando firme a jarra de cristal pesada. Seus pés latejavam. Ela estava de salto alto, vagabundo, comprado no Brás havia 8 horas seguidas, porque o manual do funcionário exigia elegância a qualquer custo. É senhor Tavares para você. Ele rosnou, ajeitando o cabelo no reflexo da janela. E enfia essa blusa para dentro, você tá parecendo que dormiu na rua. Mariana mordeu a parte de dentro da bochecha até sentir gosto de sangue. Ela precisava desse emprego. As contas do tratamento de câncer da mãe estavam empilhadas na mesinha da cozinha do seu apartamento minúsculo em Itaquera, criando uma montanha de dívidas que rivalizava com o próprio edifício Faria Lima em altura. Mariana era formada em letras pela USP. Um diploma que parecia inútil quando você estava limpando migalhas de toalhas de linho por R$ 1.200 por mês mais gorjetas. Gorjetas que Rodrigo descaradamente embolsava. Escutem todos. Rodrigo bateu palmas, reunindo a equipe da cozinha. O ar cheirava a azeite trufado e pânico. Hoje é a noite. A noite. O Sheik Khalil Al-Rahman está chegando. Um murmúrio percorreu a cozinha. Todo mundo conhecia o nome. Khalil Al-Rahman não era só um bilionário, era uma lenda. Ele tinha navios petroleiros, empresas de tecnologia no Dubai e metade dos shopping centers de luxo do Oriente Médio. Diziam que ele estava de olho em comprar o próprio edifício Faria Lima Tower, incluindo o restaurante. Se ele gostar do atendimento, Rodrigo disse, com os olhos brilhando de ganância, eu ganho uma promoção para diretor regional da rede. Vou comprar uma BMW. Se ele não gostar, bem, digamos que eu demito todo mundo antes de perder meu bônus. Ele é extremamente exigente. Odeia barulho, odeia incompetência e odeia esperar. Rodrigo se virou diretamente para Mariana. Santos, você não chega perto da mesa dele hoje. Você fica na cozinha, lava louça, seca copo e fica invisível. Se o Sheik Al-Rahman sequer olhar para sua cara de favelada, você tá demitida na hora. Entendeu? Entendi, Mariana sussurrou. Era injusto, mas Mariana estava acostumada com injustiça. Ela era a pária da equipe. Sem sobrenome pomposo, sem indicação de político, sem corte de cabelo de salão caro. Era só a garota que fazia turno duplo e lia livros grossos de linguística no intervalo. A noite começou e o caos foi imediato. O Terraço Dourado encheu com a elite paulistana. Empresários, políticos, socialites, apresentadores de TV.
Mariana corria entre a cozinha e o salão, carregando bandejas pesadas, as costas doendo. Ela observava das sombras, enquanto Rodrigo rondava perto da área VIP, ensaiando seu sorriso falso. Então, exatamente às 20 horas, as portas do elevador privativo se abriram. O ambiente silenciou. Khalil Al-Rahman entrou. Ele era mais jovem do que Mariana esperava, talvez 40 anos. Usava uma túnica longa branca conhecida como candura. Tinha traços afiados como navalha, barba e olhos escuros que pareciam enxergar através das pessoas. Ele não parecia feliz. Parecia um homem que tinha passado o dia inteiro perdendo tempo e cuja paciência tinha acabado completamente. Ao lado dele, vinham 2 seguranças enormes e um assistente pessoal de aparência nervosa chamado Tiago. Rodrigo praticamente correu até a entrada. Sheikh Al-Rahman, bem-vindo, bem-vindo. É uma honra imensa ter Vossa Excelência aqui. Khalil passou direto por ele sem nem reconhecer a existência de Rodrigo. Sentou na melhor mesa, perto da janela panorâmica com vista para a Avenida Paulista iluminada ao fundo. Ele parecia furioso. Cardápio. A voz de Khalil era baixa, profunda, com sotaque árabe carregado. Seu português era claramente limitado. Imediatamente, senhor. Rodrigo respondeu seco, estalando os dedos para um garçom veterano. Do seu posto perto das portas da cozinha, Mariana observava. Ela notou algo que os outros não perceberam. Khalil não estava apenas bravo. Ele estava angustiado. Continuava checando o celular agressivamente, digitando furioso e depois batendo o aparelho na mesa com força. Tiago, Khalil repreendeu seu assistente em voz alta. Cadê o contrato? A tradução jurídica. Eu disse que precisava da cláusula em árabe verificada antes de assinar com o Grupo Mendes. Tiago, um jovem brasileiro de terno vagabundo, parecia prestes a chorar. Senhor, o escritório de tradução está fechado. São 4 da manhã em Londres. Eu achei que a versão em português seria suficiente. Você achou? A voz de Khalil subiu, cortando a música ambiente de jazz. Estou comprando uma propriedade de 200 milhões de reais. E você achou? Esse documento está cheio de termos jurídicos complexos. Se a nuance estiver errada, eu perco milhões. Rodrigo se aproximou da mesa, alheio ao contexto. Está tudo bem, Sheikh Al-Rahman? Talvez um caviar para começar. Temos um beluga maravilhoso. Khalil bateu a mão na mesa. Os talheres chacoalharam. Eu não quero ovo de peixe. Eu quero competência. Estou cercado de idiotas. Ele começou a falar rapidamente em árabe com seus seguranças, gesticulando com as mãos de forma brusca e irritada. Estava claramente desabafando, presumindo que ninguém naquele restaurante brasileiro poderia entendê-lo. Mariana congelou. Ela estava polindo uma taça de vinho na penumbra, a 5 metros de distância. Ela entendia cada palavra. Esses abutres estão tentando me enganar. Khalil dizia ao seu segurança num dialeto específico do Golfo Pérsico. Esse gerente tem cara de rato. Aposto que ele infla a conta. E meu assistente é inútil. Preciso saber se a cláusula de rescisão nesse contrato cobre danos ambientais. Mas não consigo ler perfeitamente esse português jurídico rebuscado. Rodrigo, suando, tentou sorrir. Desculpe, senhor. Eu não falo essa língua. Mas nosso chefe preparou tudo especialmente. Sai da minha frente. Khalil rosnou. Levantou, jogando o guardanapo no chão. Este lugar é uma piada. O atendimento é sufocante. O ambiente é artificial. Estamos indo embora. Indo embora? Rodrigo engasgou. Seu rosto esbranquiçou. Mas o chefe, a reserva especial. Vou levar meu negócio para outro lugar. Para um lugar onde eu consiga pensar. Khalil pegou o celular, sinalizando para os seguranças. Estava acontecendo. O desastre. Rodrigo entrou em pânico. A promoção para diretor regional estava desmoronando. Rodrigo olhou em volta freneticamente, procurando alguém para culpar. Seus olhos pousaram em Mariana, que havia saído um pouco das sombras para observar melhor. Você! Rodrigo gritou, apontando para Mariana. Você deixou cair um garfo. O barulho irritou o Sheikh Al-Rahman. Era mentira. Mariana não tinha deixado cair nada.
Mas Rodrigo precisava de um bode expiatório. Sai daqui! Rodrigo gritou com ela, tentando demonstrar controle ao bilionário. Você tá demitida. Pega suas coisas e vaza. Kalil pausou, observando a confusão. Olhou para Rodrigo, depois para a garçonete pequena e pálida parada perto do aparador. Ele parecia enojado com a crueldade de Rodrigo, mas estava tão irritado com seus próprios problemas que não interveio. Virou as costas e começou a caminhar em direção ao elevador. Mariana olhou para Rodrigo, depois olhou para o bilionário. Pensou nas contas médicas da mãe. Pensou nos meses de abuso que tinha aguentado daquele gerente miserável. Ela não tinha mais nada a perder. As portas do elevador estavam abrindo. Khalil Al-Rahman estava a 5 passos de sair do terraço dourado para sempre. Mariana respirou fundo. Era um risco enorme, mas ela passou direto pela linha de serviço, ignorando o limite invisível dos funcionários. Ya Sayed, Intater. Senhor, espere! Mariana gritou. Sua voz não era alta, mas o som se projetou claramente pelo salão silencioso. O tom era respeitoso, formal e culturalmente impecável. Khalil congelou. Seu pé pairou sobre a soleira do elevador. Ele se virou lentamente, franzindo a testa. Escaneou o salão procurando a origem da voz. Seus olhos pousaram na garçonete de avental manchado. Min Takalam? Quem falou? Ele perguntou, testando o ar. Mariana deu um passo à frente, mãos unidas respeitosamente à frente do corpo, ignorando Rodrigo, que a encarava como se ela tivesse enlouquecido. Ana, eu, Mariana disse, mudando para o dialeto específico do Golfo que Khalil estava usando com seus seguranças. Um dialeto que mostrava que ela não só conhecia árabe clássico, mas a nuance regional da casa dele. Perdoe minha intromissão, mas ouvi sua preocupação sobre o contrato, especificamente sobre a cláusula de rescisão relacionada a danos ambientais. Ela falou agora em português, para o benefício de todos na sala, mas seu sotaque ao pronunciar os termos em árabe era impecável. O restaurante inteiro ficou em silêncio absoluto. Um garfo caiu com estrondo num prato em algum lugar do fundo. Khalil voltou caminhando lentamente em direção a ela. A raiva no rosto dele foi substituída por choque puro. Você, uma garçonete em São Paulo, fala meu dialeto do Golfo? Estudei linguística, senhor. Meu pai foi intérprete para empresas do Oriente Médio por 15 anos. Cresci ouvindo a poesia da sua região. Mariana mentiu um pouco. Seu pai era mecânico de caminhão, mas ela tinha aprendido com vizinhos sírios no bairro e através de estudo obsessivo online. Mas precisava soar autoritária. Não pude deixar de ouvir sua preocupação. Se o senhor sair agora, pode perder o prazo do seu negócio. Mas se ficar, eu posso ler o português jurídico para o senhor. Eu cursei 3 semestres de direito antes da vida acontecer. Rodrigo finalmente saiu do transe. Correu para frente, o rosto roxo de raiva. Sheikh Al-Rahman, me desculpe profundamente. Essa garota é mentalmente instável. Ela está demitida. Segurança, tirem ela daqui agora. Rodrigo agarrou o braço de Mariana, os dedos cravando no bíceps dela com força suficiente para deixar marca. Sua ratazana. Ele sibilou no ouvido dela. Cala essa boca e some antes que eu chame a polícia. Mariana fez uma careta de dor, mas não recuou. Manteve o olhar fixo em Khalil. Khalil olhou para a mão de Rodrigo agarrando o braço de Mariana. Seus olhos estreitaram perigosamente. O bilionário deu um passo à frente, se impondo sobre o gerente. Solte ela. A voz de Khalil era baixa, mas carregava o peso de uma sentença de morte. Rodrigo soltou imediatamente, tremendo. Senhor, eu só estava... Você estava intimidando uma mulher que tem mais inteligência na unha do mindinho dela do que você com esse terno vagabundo inteiro. Khalil cortou. Virou para Mariana. Qual é seu nome? Mariana, senhor. Mariana Santos. Mariana. Khalil disse, avaliando ela. Você diz que entende português jurídico complexo neste contrato. É bem complicado. Pode tentar. Mariana disse, erguendo o queixo. Página 17, parágrafo 5. A cláusula de rescisão ambiental geralmente esconde responsabilidade por contaminação prévia do solo.
Se o vendedor não declarou isso e o senhor assina, o senhor paga pela descontaminação toda. É isso que preocupa o senhor? A boca de Kalil se abriu levemente. Ele olhou para seu assistente, Tiago. Você sabia disso? Tiago gaguejou. Eu... A letra era pequena, senhor. Kalil se virou para Mariana. Um sorriso pequeno e genuíno apareceu nos lábios dele pela primeira vez naquela noite. Traga uma cadeira, ele ordenou, dominando a sala. Rodrigo piscou. Para quem, senhor? Para a senhorita Santos. Kalil disse alto o suficiente para o restaurante inteiro ouvir. Ela vai jantar comigo. Rodrigo parecia ter levado um tapa na cara com peixe podre. Mas, senhor, ela é da equipe de serviço. Vai contra as normas. Ela está de uniforme. Então vou mudar as normas, Kalil disse, sentando de volta à mesa. E se você falar mais uma palavra, Rodrigo, eu compro esse prédio hoje à noite só para te demitir pessoalmente. Agora traga uma cadeira para ela e o cardápio. Ela vai pedir o que quiser. Mariana sentiu seu coração explodir nas costelas. Olhou para Rodrigo. O gerente parecia derrotado, aterrorizado e pequeno. Ele correu para buscar uma cadeira de veludo pesada e a colocou na frente do bilionário. Por favor. Rodrigo murmurou, incapaz de olhar Mariana nos olhos. Mariana sentou. Ainda estava vestindo o avental manchado. Alisou ele, encarando um dos homens mais ricos do mundo do outro lado da mesa. Agora. Kalil disse, deslizando o documento jurídico grosso sobre a toalha de seda em direção a ela. Me diga, Mariana, eles estão tentando me roubar? Mariana abriu o documento. Ela escaneou a primeira página. Olhou para Kalil, depois para Rodrigo, que rondava por perto, suando profusamente. Eles não são os únicos te roubando, Sheikh Al-Rahman. Mariana disse suavemente. As sobrancelhas de Kalil se ergueram. Explique. Mariana respirou fundo. Este era o ponto sem volta. Eu posso te ajudar com o contrato, mas antes disso, o senhor precisa saber por que sua conta neste restaurante é sempre 25% mais cara que os preços do cardápio. Rodrigo derrubou uma bandeja de taças de água atrás deles. Crash! O som de vidro quebrando ecoou pelo salão. Kalil não olhou para os cacos. Ele se inclinou mais perto de Mariana. Continue. Era agora. A vingança estava apenas começando. O silêncio no terraço dourado era pesado, daquele tipo que precede um furacão. Rodrigo Tavares ficou paralisado, o rosto brilhando com uma camada de suor frio. Cacos de vidro no chão permaneciam intocados, brilhando sob os lustres de cristal como diamantes falsos. Kalil Al-Rahman se recostou na cadeira, olhos escuros fixos em Mariana. Ele não estava mais olhando para o contrato. Estava olhando para a mulher que acabara de acusar a gerência de roubo. Você tem toda a minha atenção, Mariana, Kalil disse com uma calma perigosa na voz. Explique exatamente como estou sendo roubado. Mariana sentiu os olhares de toda a equipe nas suas costas. Sabia que se estivesse errada ou se não conseguisse provar, ela não seria apenas demitida. Seria banida de todos os empregos da Zona Sul até o centro de São Paulo. Mas ela se lembrou de como Rodrigo havia zombado dos seus sapatos mais cedo. Lembrou das gorjetas que ele roubava do pote toda sexta-feira à noite. É o vinho Sheikh Al-Rahman, Mariana disse, sua voz se firmando. O senhor pediu o Chateau Margaux, 1982, correto? Sim, Kalil assentiu. R$5.000 a garrafa. E o senhor pediu 3 garrafas essa semana para sua mesa? Mariana continuou. Mas se olhar a rolha da garrafa que está atualmente no balde de gelo, vai ver que não está escrito 1982. Está escrito 2015. Rodrigo avançou com as mãos tremendo. Isso é absurdo. Ela está mentindo. Ela é uma funcionária insatisfeita tentando sabotar. Senta! Kalil rugiu. A força na voz dele cortou o ar como chicote. Rodrigo desabou numa cadeira próxima, parecendo um balão murcho. Kalil fez um gesto para um dos seguranças. O homem enorme deu um passo à frente, tirou a garrafa do balde prateado e entregou a Kalil. Kalil inspecionou o rótulo. Estava impecável. Estava escrito 82. O rótulo está correto.
Calil disse, olhando Mariana com sobrancelha arqueada. O rótulo é adesivo, senhor. Mariana disse calmamente. Rodrigo usa um soprador térmico para tirar rótulos de garrafas antigas da adega. Depois compra caixas da safra 2015 que custam cerca de R$ 200 e troca os rótulos. Ele cobra do senhor R$ 5.000, paga para o estoque do restaurante 200 e embolsa a diferença. Ele vem fazendo isso com VIPs há 3 anos. Um suspiro coletivo percorreu as mesas próximas. E a rolha? Calil perguntou. Ele não pode trocar rolhas sem danificar, Mariana explicou. Ele conta com o fato de que homens como o senhor, homens ricos e ocupados, geralmente estão distraídos demais com conversas para verificar a rolha depois que o sommelier abre. Ele instrui a equipe a tirar a rolha imediatamente. Calil olhou para a garrafa na mão dele. Puxou a rolha completamente para fora. Segurou ela contra a luz da vela. Gravado claramente na madeira estava o ano 2015. Calil lentamente voltou o olhar para Rodrigo. Se olhares pudessem incinerar, Rodrigo já seria cinzas. Você me vendeu vinagre de R$ 200 pelo preço de um carro usado. Calil sussurrou e achou que eu era burro demais para perceber. Sheikh Al-Rahman, por favor. Rodrigo gaguejou com lágrimas nos olhos. É um mal-entendido. O fornecedor. Deve ser o fornecedor. O fornecedor não te mandou embolsar o dinheiro. Calil disse. Pegou o celular e discou um número. Polícia. Mandem uma viatura para a Faria Lima Tower imediatamente. Fraude em grande escala. Rodrigo soltou um soluço sufocado. Tentou se levantar para fugir, mas o segundo segurança colocou uma mão pesada no ombro dele, pregando ele no assento. Calil se virou para Mariana. A intensidade nos olhos dele havia mudado para outra coisa. Respeito. Você observou tudo isso. Calil disse, enquanto carregava bandejas e esfregava chão. Eu observo tudo, senhor. Mariana disse. Quando você é invisível, as pessoas esquecem de esconder seus segredos perto de você. Você não é mais invisível, Mariana, Calil disse. Enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um cartão preto feito de titânio anodizado, colocando sobre a mesa. Rodrigo tá acabado, mas eu ainda tenho um problema. Calil apontou para os documentos jurídicos. E meu assistente Tiago provou ser tão útil quanto o guarda-chuva em tsunami. Tiago, sentado do outro lado da mesa, olhou para os sapatos, humilhado. Leia o contrato, Calil ordenou. Se conseguir encontrar a cláusula de rescisão ambiental que você mencionou, eu pago R$ 5.000 agora mesmo em dinheiro vivo. O coração de Mariana deu um salto. R$ 5.000? Isso era 6 meses de aluguel. Era a quimioterapia da mãe por 3 meses. Ela enxugou as mãos no avental de novo, pegou o documento pesado e começou a ler. O restaurante continuou funcionando ao redor deles, embora a atmosfera tivesse mudado completamente. Os outros clientes fingiam comer, mas todos estavam observando a mesa 14. A polícia havia chegado 10 minutos depois e arrastou um Rodrigo Tavares chorando e algemado bem ao lado da mesa onde sua antiga vítima agora atuava como consultora. Mariana ignorou o drama. Sua mente estava presa ao texto. A linguagem jurídica era densa, intencionalmente confusa. Era escrita para obscurecer verdade, não revelar. Mas Mariana tinha um dom para sintaxe. Linguagem era um quebra-cabeça para ela. Ela não via só palavras. Via estrutura, intenção e manipulação por trás delas. Folheou até a página 62. Depois voltou para a página 9. Franziu a testa. O que foi? Calil perguntou. Ele não havia tocado na comida. Estava observando os olhos dela percorrerem as páginas. O senhor estava preocupado com danos ambientais? Mariana perguntou sem levantar olhar. Na verdade, não tem problema. A cláusula de rescisão na página 17 é padrão. Te protege. Calil soltou um suspiro que parecia estar segurando. Ótimo. Então eu assino. Não, Mariana disse bruscamente. O senhor não vai assinar de jeito nenhum. Calil enrijeceu. Por quê?
por causa do adendo de zoneamento na página 93, mencionado na nota de rodapé da página 5, Mariana disse. Girou o documento e apontou com unha curta, mas bem cuidada para um parágrafo minúsculo impresso em cinza, não preto. Diz aqui que a propriedade é designada como tombamento histórico municipal classe 2, Mariana explicou, aprovado pela prefeitura mês passado. Então Tiago falou, tentando recuperar um pouco de dignidade. Isso só significa que é um prédio bonito, de prestígio. Mariana olhou para Tiago com pena. Não, Tiago. Isso significa que a fachada não pode ser alterada, nem uma janela de vidro sequer. Virou para Khalil. Sheikh Al-Rahman, seu plano para esse prédio. O senhor pretende transformar ele num hub tecnológico moderno, correto? Com exterior de vidro e heliponto no teto. Sim. Khalil disse lentamente. Esse é todo o fundamento do projeto. As plantas arquitetônicas já estão elaboradas. Se o senhor assinar isso. Mariana bateu no papel. O senhor está comprando um prédio que não pode reformar. Não vai poder construir ele, ponto. Não vai poder trocar janelas. Vai ter um museu de 200 milhões de reais que não consegue usar. Os vendedores esconderam o status de tombamento nas notas de rodapé, esperando que o senhor não fizesse referência cruzada com códigos da prefeitura. Khalil ficou em silêncio. Pegou o papel encarando o texto cinza minúsculo, a compreensão batendo nele. Se tivesse assinado isso, teria virado motivo de piada na comunidade empresarial internacional. Ficaria com um ativo inútil. Teria perdido uma fortuna. Tiago, Khalil disse, a voz quase um sussurro. Sim, senhor, você está demitido. Senhor, sai da minha vista. Pega um voo de volta para o Rio. Não fala comigo de novo. Tiago se levantou, pegou a pasta e saiu correndo do restaurante quase tão rápido quanto Rodrigo. Khalil sentou sozinho com Mariana. Os seguranças permaneceram imóveis como estátuas atrás deles. Você acabou de me salvar 200 milhões de reais, Khalil disse. Olhou para Mariana. Olhou de verdade. Viu a gola desgastada do uniforme dela. Viu as olheiras que maquiagem não escondia. Viu a inteligência fervendo para ser usada. Mariana, ele disse, quanto esse restaurante te paga? R$ 1.200 por mês. Ela respondeu honestamente. Mais gorjetas. Mas Rodrigo ficava com metade. Khalil balançou a cabeça, uma risada seca escapando dos lábios. 1.200. É um crime. Ele se levantou e abotoou o paletó. Eu tô indo embora. Esse lugar tá com energia ruim agora. Tenho reunião com os vendedores desse prédio em 2 horas. Vou jogar esse contrato na cara deles e renegociar o preço, reduzindo 40% agora que sei o segredo deles. Ele olhou para ela. Preciso de tradutora e preciso de alguém que leia letras miúdas antes de eu assinar o acordo novo. Você está ocupada? Mariana olhou em volta da cozinha. O chefe estava olhando para ela. As outras garçonetes encaravam. Olhou para a pilha de pratos sujos na pia. Tenho turno até 2 da manhã, ela disse, embora soasse ridículo até para os próprios ouvidos. Eu vou comprar o restaurante, Khalil disse casualmente. Considere seu turno encerrado. Vem comigo. Mariana se levantou. Suas pernas estavam tremendo. Sheikh Al-Rahman, eu não posso simplesmente ir embora assim. Tenho roupa para trocar. Não posso ir numa reunião de negócios vestida com uniforme de garçonete que cheira a fritura. Khalil olhou o relógio. Felipe, meu motorista, está lá fora. Vamos parar numa boutique na Oscar Freire. Eles vão abrir pra gente. Você vai ganhar um terno. Depois vamos para a reunião. Mariana engoliu seco. E o que acontece amanhã? Amanhã? Khalil olhou nos olhos dela. A gente discute seu salário como minha nova gerente executiva de contratos. Garanto que vai ser mais que 1.200 por mês. Mariana desamarrou o avental, dobrou ele cuidadosamente e colocou sobre a mesa onde Rodrigo costumava sentar. Foi como se livrar de uma pele morta. Vamos, ela disse. Eles saíram juntos do terraço dourado. Enquanto passavam pela cozinha, Mariana viu sua colega de trabalho, Paula, olhando com olhos arregalados de espanto. Mariana deu uma piscadela discreta. A descida de elevador foi silenciosa, mas o ar estava eletrizado.
Quando as portas do saguão abriram, o frio de São Paulo cortava a noite, mas um Mercedes-Maybach preto já estava esperando na calçada. A porta traseira estava aberta, mantida por um motorista uniformizado. Mariana deslizou para dentro do interior de couro. Cheirava a couro caro e madeira de cedro. Cheirava a vida diferente. Enquanto o carro se afastava entrando no trânsito da cidade, o celular de Mariana vibrou no bolso. Era mensagem do senhorio. Aluguel atrasado de novo. Paga até amanhã ou começo o despejo. Mariana olhou para a mensagem. Depois olhou para Kalil, que já estava no telefone berrando em árabe para sua equipe jurídica no Dubai por terem perdido a cláusula de zoneamento. Ela digitou resposta para o senhorio. Não se preocupa. Você vai receber seu dinheiro e ainda vai ter troco. Desligou o telefone. Então, Kalil disse, desligando a ligação e virando para ela. O carro deslizava suavemente em direção ao distrito de luxo. Me conta, Mariana. Uma mulher que fala árabe do Golfo fluente e observa brechas legais geralmente tem história. Como você acabou carregando bandejas para um ladrão como Rodrigo? Mariana olhou pela janela enquanto as luzes da cidade desfocavam. É uma longa história, Sheikh Al-Rahman. Temos tempo. Kalil disse, sua voz suavizando. E por favor me chama de Kalil. Tá bom, Kalil. Ela sorriu. Meu pai não era intérprete. Aquilo foi mentira. Kalil deu uma risada profunda e marcante. Eu sei. Intérpretes têm filhas sem calos nas mãos. Me conta a verdade. Meu pai era mecânico de caminhão. Mariana começou, mas ele trabalhava para um homem muito parecido com você. E aquele homem destruiu nossa família. O sorriso sumiu do rosto de Kalil. O que aconteceu? Ele incriminou meu pai por um crime que ele não cometeu para encobrir o próprio desvio de dinheiro. Mariana disse, voz ficando gelada. Meu pai morreu na cadeia 3 anos atrás. Gastei cada centavo que a gente tinha com advogados, mas não foi suficiente. Por isso estou aqui. Por isso estudei direito sozinha. Porque prometi para mim mesma que um dia eu ia entender as regras melhor que as pessoas que usam elas para nos destruir. Kalil a observou. Viu a chama dentro dela. Aquela não era só uma garota inteligente. Era uma sobrevivente. Quem era o homem? Kalil perguntou. Mariana hesitou. O nome dele é Eduardo Mendes. Os olhos de Kalil se arregalaram. Mendes. O dono do Grupo Mendes. O homem com quem vou me encontrar para comprar esse prédio. O mesmo, Mariana disse. Kalil se recostou, um sorriso lento e predatório se espalhando pelo rosto. Bem, então, Mariana, parece que o destino nos juntou. Essa noite a gente não vai só renegociar um acordo. Ele bateu no vidro enquanto o carro acelerava. Essa noite a gente consegue sua vingança. A boutique na Oscar Freire estava fechada, luzes apagadas, mas quando um bilionário bate na porta, portas se abrem. Kalil não comprou só um vestido para Mariana, ele comprou a armadura dela. Em 40 minutos, o uniforme de garçonete manchado estava no lixo. Mariana saiu do provador vestindo conjunto elegante de calça e blazer cinza, chumbo de alfaiataria italiana. Blusa branca impecável e escarpim tão afiado que poderia ser considerado arma branca. Seu cabelo, antes preso num coque bagunçado, agora estava solto em ondas suaves. Ela olhou no espelho. Não parecia mais vítima da pobreza. Parecia uma CEO. Perfeito, Kalil disse, assentindo em aprovação. Agora você parece a mulher que está prestes a quebrar um magnata. Tá pronta? Mariana respirou fundo, alisando a lapela do blazer. Tô pronta há 3 anos. O Mercedes-Maybach os levou até a sede global do Grupo Mendes, um arranha-céu enorme de vidro espelhado que dominava a região da Berrine. Eram 22 horas. O prédio estava quase todo escuro, mas as luzes da cobertura estavam acesas. Seguranças os deixaram passar imediatamente. Pegaram o elevador privativo até o 50º andar. Quando as portas abriram, eles entraram numa sala de reuniões que cheirava a dinheiro velho e arrogância. Sentado na cabeceira de uma mesa de jacarandá que acomodava 40 pessoas, estava Eduardo Mendes. Ele era um homem na casa dos 60 anos, cabelo grisalho perfeitamente penteado,
bronzeado de fim de semana em Angra, com um sorriso que não alcançava seus olhos frios e calculistas. Ao lado dele, sentava uma equipe de 6 advogados caros, todos exalando presunção. Sheikh Al-Rahman. Eduardo gritou se levantando, mas sem se mover para cumprimentar. Estávamos começando a nos preocupar. Achamos que talvez o trânsito paulistano tivesse te assustado e te feito voltar para o Dubai. Khalil entrou com o rosto coberto por máscara indecifrável. Não apertou a mão de Eduardo. Simplesmente fez gesto para Mariana. Me desculpe, Eduardo. Tive que fazer mudança na equipe. Meu assistente anterior era incompetente. Esta é minha nova assessora executiva, senhora Mariana Santos. Ela vai ficar responsável pela revisão final do contrato. Os olhos de Eduardo percorreram Mariana. Ele não a reconheceu. Por que reconheceria? Para ele, José Santos, o pai dela, era só uma ferramenta descartável que ele havia usado anos atrás e cuja família estava em ruínas. Ele via só uma mulher elegante e bonita vestindo terno caro. Encantado, Eduardo resmungou com desdém. Agora vamos logo assinar. A transferência bancária está pronta para ser feita. 200 milhões pela joia da cidade. Um dos advogados deslizou o contrato revisado pela mesa. Era a mesma armadilha que tinham tentado aplicar antes, só que com pasta nova. Khalil sentou, cruzou as pernas e não disse nada. Olhou para Mariana. Mariana permaneceu de pé. Caminhou lentamente ao redor da mesa, seus saltos clicando ritmicamente no piso de mármore. Parou exatamente atrás do advogado principal. Senhor Mendes. Mariana começou com voz firme e profissional. O Sheikh Al-Rahman está preparado para comprar o prédio. Porém, parece haver uma discrepância significativa entre o preço pedido e o valor real do ativo. Eduardo deu uma risada rouca e áspera. Valor? Este é o edifício Faria Lima Tower. O terreno só já vale 150 milhões. O zoneamento permite expansão vertical ilimitada. Na verdade, Mariana disse largando uma pasta sobre a mesa. A pasta que ela e Khalil haviam impresso às pressas no carro. Não. Ela abriu o arquivo. Conforme a Lei Municipal 44B, aprovada discretamente mês passado, a Faria Lima Tower é tombamento histórico classe 2. Não pode expandir para cima. Não pode alterar fachada. O senhor não pode construir o heliponto que o Sheikh Al-Rahman exige. Basicamente, vocês estão vendendo um museu. A sala ficou em silêncio absoluto. Os advogados trocaram olhares nervosos. O sorriso de Eduardo vacilou por fração de segundo, mas ele se recuperou rápido. Um erro administrativo. Eduardo acenou com a mão. Podemos conseguir exceção. Tenho amigos na prefeitura. Não é problema. É problema, Mariana ponderou. Quando se junta isso à ordem de remoção de amianto que vocês convenientemente omitiram dos documentos de divulgação. Eduardo congelou. O quê? Amianto, Mariana disse. Fiz pesquisa em registros públicos no caminho para cá. Inspetores da prefeitura sinalizaram o sistema de ventilação 2 semanas atrás. Para substituir sem danificar o interior histórico, o custo vai ser aproximadamente 30 milhões de reais. Ela se inclinou para frente colocando as mãos sobre a mesa. Então, vocês estão vendendo um prédio que a gente não pode reformar, que vem com conta de reparos de 30 milhões. Vocês estão tentando fraudar o Sheikh Al-Rahman. O rosto de Eduardo ficou vermelho. Isso é absurdo. Quem é essa mulher, Khalil? Ela entra aqui fazendo acusações ridículas. Ela é a mulher que está me salvando de um tubarão, Khalil disse calmamente. E ela ainda não terminou. Mariana se aproximou de Eduardo. Este era o momento. A parte comercial estava concluída. Agora vinha a parte pessoal. A fraude não termina no prédio, termina Eduardo. Ela perguntou, abandonando as formalidades. Eduardo estreitou os olhos. Como é? O fundo de manutenção está vinculado às contas do prédio, Mariana disse. Vocês estão pedindo para o Sheikh Al-Rahman assumir as contas existentes, mas essas contas são usadas para canalizar dinheiro para a empresa de fachada offshore nas Ilhas Cayman, Titanium Holdings Brasil. Correto?
O copo de uísque de Eduardo parou no meio do caminho até a boca. Sua mão tremia. Como? Como você sabe esse nome? Porque 3 anos atrás, Mariana disse, baixando a voz para um sussurro perigoso. Você usou essa mesma empresa de fachada para incriminar um mecânico-chefe por desvio de dinheiro. Você transferiu fundos da empresa para a conta dele e avisou a Polícia Federal. Deixou ele levar a culpa pela sua sonegação de impostos. Você mandou um homem inocente para a cadeia para salvar a própria pele. Eduardo se levantou da cadeira, o barulho raspando alto contra o chão. Olhou para Mariana, olhou de verdade, viu os olhos, lembrou dos olhos. Santos, ele sussurrou. José Santos, meu pai, Mariana disse. O silêncio na sala era absoluto. Os advogados estavam paralisados. Conheciam legislação financeira, mas não estavam preparados para a história de fantasma. Você matou ele, Mariana disse. Lágrimas queimando nos olhos, mas se recusando a cair. Ele morreu de infarto numa cela, por causa do estresse. Você destruiu minha família, levou tudo. E essa noite vou levar de volta o que você tirou. Eduardo Mendes olhou ao redor da sala. Gotas de suor começaram a surgir na testa dele. Percebeu que não estava só numa negociação. Estava numa emboscada. Isso é chantagem. Eduardo sibilou. Vou prender vocês dois. Vocês não podem provar nada sobre Titanium Holdings. A gente não precisa provar no tribunal para te machucar, Eduardo. Kalil falou. Sacou o telefone. Minha equipe de mídia está em stand-by. Se eu apertar esse botão, um press release, vai para o Valor Econômico, para o Estadão e para a Folha, detalhando o status de tombamento, o amianto e a ligação suspeita com Titanium Holdings Brasil. Kalil se levantou caminhando até ficar ao lado de Mariana. Formavam uma frente unida. As ações do Grupo Mendes já estão instáveis. Kalil continuou. Se essa notícia vazar amanhã de manhã, suas ações despencam. Seu conselho te tira do cargo antes do almoço. Você fica sem um tostão e sob investigação da Receita Federal em 24 horas. Eduardo recostou na cadeira. Parecia velho. Toda a força de luta havia saído dele. Conhecia o estado frágil do império dele. Precisava dessa venda para cobrir dívidas. Se a venda falhasse, estava encrencado. Se o escândalo viesse à tona, estava morto. O que vocês querem? Eduardo perguntou com voz rachada. Eu quero o prédio, Kalil disse. Mas não por 200 milhões, 100 milhões. Eduardo ofereceu embora sem convicção. Isso cobre a hipoteca. Não, Mariana disse. Pegou o contrato e uma caneta. Riscou o preço. 50 milhões, Mariana disse. Isso cobre a remoção do amianto. Você sai sem nada além da sua liberdade. 50 milhões? Eduardo gritou. Isso é roubo. Vou ficar arruinado. Você arruinou meu pai por muito menos. Mariana disparou. Assina o documento, Eduardo, ou o press release sai e eu pessoalmente entrego o arquivo sobre Titanium Holdings para a Receita Federal. Eduardo olhou para os advogados dele. Desviaram o olhar. Sabiam que estavam vendo derrota quando viram uma. Provavelmente já estavam atualizando currículos mentalmente. A mão de Eduardo tremia enquanto pegava a caneta. Olhou para Mariana com ódio puro. Você acha que ganhou. Você é só uma garçonete. E você? Mariana disse friamente. É um ex-CEO. Ele assinou. O som da caneta arranhando soou como grito no silêncio da sala. Assim que a tinta secou, Kalil pegou os papéis. Negócio fechado. Fundos vão ser transferidos pela manhã. Saia do meu prédio. Seu prédio? Eduardo gaguejou. Acabei de comprar. Kalil sorriu. E eu não gosto de invasores. Segurança. Os mesmos seguranças que haviam cumprimentado Eduardo mais cedo entraram. Pareciam confusos, mas seguiam o dinheiro. O dinheiro era o novo dono. Acompanhem o Sr. Mendes até a saída. Kalil ordenou. E certifiquem que ele leve só o casaco. Mariana observou o homem que tinha sido o monstro nos pesadelos dela por 3 anos, sendo levado num fim constrangedor e humilhado. Ele não parecia mais monstro.
Parecia só um velho ladrão patético. Quando as portas fecharam, a adrenalina despencou do corpo de Mariana. Seus joelhos cederam. Kalil estava lá instantaneamente segurando ela pelo braço antes que pudesse cair. Eu te seguro. Mariana soltou um suspiro trêmulo, respirando fundo, encostada na mesa de jacarandá pesada. Idealmente, eu queria que ele fosse para a cadeia, mas ver ele perder o império, sabendo que está falido. Ele está acabado, Kalil garantiu. A Receita vai investigar ele de qualquer jeito, assim que o preço de venda virar público. As pessoas vão perguntar por que vendeu tão barato. Vão cavar. Ele vai passar resto da vida em tribunais. Você pegou ele, Mariana. Justiça foi servida. Mariana olhou para Kalil. Pela primeira vez, percebeu o quão perto estavam. O bilionário intenso e furioso que conhecera 4 horas antes havia sumido. No lugar estava um homem olhando para ela com intensidade que não tinha nada a ver com negócios. Você foi incrível. Kalil disse suavemente. Já negociei com chefes de Estado que não tinham metade da sua coragem. Eu não tinha nada a perder. Mariana sussurrou. E agora? Kalil perguntou. Você tem tudo para ganhar. Ele soltou o braço dela, mas não deu passo para trás. O cargo de gerente executiva de contratos, Kalil disse. Não era brincadeira. Preciso de alguém que vê o que eu perco. Preciso de alguém que fale a verdade mesmo quando for perigoso. Principalmente quando for perigoso. Eu não tenho formação acadêmica em negócios, Mariana disse. Sou linguista. Você fala a língua do poder, Kalil corrigiu. Esse é o único diploma que importa no meu mundo. Vou te pagar R$200 mil por ano, mais bônus, mais tudo que você precisar. Mariana olhou ao redor da sala de reuniões vazia. Da janela podia ver o terraço dourado ao longe, a torre onde tinha começado o turno naquela tarde. Parecia uma eternidade. Eu tenho uma condição, Mariana disse. Kalil sorriu. Fala. O restaurante, Mariana disse. O terraço dourado. Rodrigo demitiu todo mundo que contrariou ele. A equipe de lá são pessoas boas trabalhando num sistema ruim. Quero que você recontrate elas. Dê salários melhores. E eu quero demitir o Rodrigo pessoalmente. Kalil riu. Feito. O prédio é nosso agora. O restaurante está sob seu comando. Você pode transformar Rodrigo em lavador de pratos se quiser. Mariana sorriu. Era um sorriso genuíno. Acho que prefiro que ele esfregue os banheiros. Kalil olhou para o relógio. Já passou da meia-noite. Você deve estar exausta. Deixa eu te levar para casa. Na verdade, Mariana disse olhando para as luzes da cidade. Não estou cansada de jeito nenhum. Sinto como se tivesse acabado de acordar. Então vamos jantar, Kalil disse. Jantar de verdade. Não aquela espuma sem sentido do restaurante. Você conhece algum lugar? Conheço um lugar em Itaquera, Mariana disse. Os melhores pastéis da cidade, mas eles não têm valer para Mercedes Maybach. Então vamos estacionar na rua e arriscar, Kalil disse oferecendo o braço. Mostra o caminho, senhorita Santos. Enquanto saíam da torre do Grupo Mendes, agora Torre Al-Rahman, Mariana percebeu algo. Ela não tinha só salvado um bilionário, tinha salvado a si mesma. O pesadelo da morte do pai finalmente tinha acabado. O sol da manhã estava a horas de distância, mas para Mariana o amanhecer já tinha chegado. Porém, assim que chegaram no elevador, o telefone de Kalil tocou. Ele olhou para a tela e o rosto escureceu. É minha mãe, ele murmurou. Ela nunca liga nesse horário, a não ser que seja catástrofe. Atendeu. Mãe. Mariana observou a expressão dele mudar de irritação para choque. Como assim ela está aqui? Ele perguntou incrédulo. Ela está em São Paulo agora. Escutou por mais um segundo. Desligou parecendo pálido. O que foi? Mariana perguntou. Minha mãe. Kalil disse olhando para Mariana com mistura de pânico e desculpa. Ela chegou de Dubai e trouxe minha noiva. Mariana sentiu balde de água gelada acertar o estômago. Sua noiva, um casamento arranjado. Kalil disse rapidamente. Uma fusão de negócios entre nossas famílias. Venho tentando escapar disso há meses. Mas se elas estão aqui, significa que vieram para forçar o casamento. Ele olhou para Mariana. Mariana, eu preciso de você.
não só como assessora de contratos. Preciso que você me ajude a impedir esse casamento, porque se eu casar com aquela mulher, perco o controle de tudo que acabei de construir. Mariana ajeitou o blazer. A noite ainda não tinha acabado. Bem, Mariana disse com brilho travesso, voltando para os olhos, já derrubei um tirano essa noite. O que é mais um? A suíte presidencial no Hotel Fasano era menos um quarto e mais uma gaiola dourada. Khalil e Mariana estavam parados no hall de entrada, a porta fechando atrás deles. Sentada num sofá de veludo estava Lady Amina, mãe de Khalil, adornada com esmeraldas que poderiam alimentar um bairro inteiro. Ao lado dela sentava Laila, a noiva. Laila era deslumbrante, uma modelo que virou socialite com olhos que escanearam Mariana como leitor de código de barras, instantaneamente descartando ela como mercadoria de segunda. Khalil, Lady Amina disse com voz transbordando desaprovação. Você está atrasado e trouxe funcionária. Mãe, esta é Mariana Santos, minha nova assessora executiva de contratos. Ela acabou de me ajudar a fechar o negócio Mendes. Laila deu uma risada fina e cruel. Inclinou para Lady Amina e sussurrou alto em árabe do Golfo, supondo que a mulher brasileira de terno era surda à língua delas. Olha os sapatos dela, tia. São da coleção passada. Ela é obviamente uma caça-níqueis que ele comprou só para me deixar com ciúmes. É patético. A expressão de Mariana não vacilou. Manteve as mãos entrelaçadas numa postura profissional, aguardando. Khalil deu passo à frente, sua raiva aumentando. Laila, mostre um pouco de respeito. Tô mostrando respeito. Laila sorriu docemente em português. Só tô curiosa para saber por que estamos discutindo negócios à 1 da manhã. Estamos aqui para discutir o casamento. Os convites já foram impressos. A fusão depende disso. Não vai ter casamento, Khalil disse firmemente. Eu te disse em Dubai, Laila. Eu não te amo e não vou me casar por conveniência. Lady Amina se levantou. Você vai fazer o que é melhor para o legado Al-Rahman. O pai da Laila é dono das minas de lítio que a gente precisa para a expansão tecnológica. Sem essa união, o conselho se revolta. Você precisa dessa aliança, Khalil. Você precisa de alguém do seu nível, não seja lá o que for isso. Ela gesticulou vagamente em direção a Mariana. Khalil. Laila ronronou, caminhando até ele e colocando mão bem cuidada no peito dele. Não seja teimoso. A gente é perfeito um para o outro. Os dois entendem poder. O que essa assistentezinha pode te oferecer? Ela provavelmente nem sabe qual garfo usar para a salada. Laila chegou perto do ouvido dele, sussurrando de novo em árabe, voz baixa e venenosa. Casa comigo, seu tolo. Assim que o anel tiver no meu dedo e meu pai transferir a mina para você, pode ficar com seu bichinho de estimação brasileiro. Não me importo com quem você dorme, contanto que eu ganhe o título e o cartão de crédito ilimitado. De qualquer forma, eu já tenho meu próprio namorado em Paris. Khalil congelou. Recuou, olhando fixamente para ela. O que você disse? Laila piscou, fingindo inocência. Eu disse, eu te amo, querido. Khalil olhou para a mãe. Você ouviu isso? Lady Amina parecia confusa. Ouvir o quê? Ela sussurrou. Khalil olhou para Mariana. Mariana deu um passo à frente. A hierarquia na sala mudou. Ela não era mais a garçonete. Nem era mais a assessora de contratos. Ela era a executora, na verdade. Mariana disse com voz se projetando claramente. Ela disse, assim que o anel tiver no meu dedo e meu pai transferir a mina para você, pode ficar com seu bichinho de estimação brasileiro. Não me importo com quem você dorme, contanto que eu ganhe o título e o cartão de crédito ilimitado. De qualquer forma, eu já tenho meu próprio namorado em Paris. O silêncio que se seguiu foi mais alto que um tiro. O rosto de Laila perdeu toda a cor. Olhou para Mariana, cuja boca abria e fechava como peixe fora d'água. Você fala. Falo a verdade. Mariana disse, mudando para árabe, impecável. E sugiro que você revise seus insultos antes de proferi-los numa sala cheia de gente mais inteligente que você. Lady Amina ficou boquiaberta, agarrando suas pérolas. Ela entende tudo.
Khalil disse com um sorriso sombrio voltando ao rosto. Incluindo o fato de que você, Layla, pretende fraudar minha família. É mentira! Layla gritou, sua compostura desmoronando. Ela tá mentindo. Ela é só uma empregada ciumenta. Sou mesmo? Mariana tirou o celular. Enquanto estávamos aqui, fiz busca rápida de imagens nas suas redes sociais e cruzei com geotags. Você tem passado muitos fins de semana em Paris com um homem chamado Jean-Luc, instrutor de tênis. Mariana virou a tela do celular. Lá estava a foto escondida numa postagem marcada de amiga, mostrando Layla beijando um homem debaixo da Torre Eiffel. Isso foi 3 dias atrás. A fusão se baseia em boa-fé, Mariana disse a Lady Amina. Se Layla entrar nesse casamento mantendo caso extraconjugal secreto, o contrato é anulável. Mas mais importante, se o pai dela descobrir que ela está arriscando aliança familiar por causa de instrutor de tênis, ele pode cortar relações com ela completamente. Layla se atirou para pegar o telefone. Me dá isso! Khalil se colocou entre elas, seu peito largo bloqueando Layla. Não toca nela. Virou para a mãe. Mãe, você queria aliança que protegesse legado Al-Rahman. Esta mulher, apontou para Layla, é passivo. Ela é mentirosa e interesseira. Se eu casar com ela, vai nos envergonhar dentro de 1 ano. Lady Amina olhou para a foto no telefone de Mariana. Olhou para o rosto em pânico de Layla. Os olhos da matriarca estreitaram. Saia. Lady Amina sussurrou para Layla. Mas tia, saia. Lady Amina gritou apontando para a porta. Você se desonrou. Se não tiver num avião de volta para o Dubai em 1 hora, eu mesma ligo para o seu pai e conto tudo. Layla caiu em lágrimas. Pegou a bolsa Hermès e saiu correndo da suíte, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Khalil soltou um longo suspiro. Virou para a mãe. Lady Amina sentou de novo com expressão cansada. Olhou para Mariana com novos olhos. Ainda não havia calor, mas havia respeito relutante. Quem é você? Lady Amina perguntou. Mariana Santos. Ela respondeu. E aconselho a vender as ações do pai da Layla. Vão despencar até amanhã. Lady Amina quase riu. Foi um som seco e cortante. Khalil, você encontrou uma perigosa. Eu sei, Khalil disse olhando para Mariana. Ela me salvou 3 vezes numa noite. Ótimo. Lady Amina acenou com a mão. Sem casamento. Mas ainda temos problema das minas de lítio. Não precisamos das minas, Mariana disse. Li os documentos de aquisição da Faria Lima Tower. Eduardo Mendes possuía patente para nova tecnologia de bateria sintética. Estava escondida nos ativos da subsidiária. Khalil não é só dono de um prédio. Ele é dono do futuro do armazenamento de energia. Vocês não precisam do pai da Layla. Vocês estão prestes a acabar com o negócio dele. Khalil olhou para Mariana atônito. Você viu a patente. Página 523. Mariana sorriu. Eu leio rápido. Khalil caminhou até Mariana. Pegou a mão dela na frente da mãe. Não se importava mais com protocolos. Mãe, Khalil disse, vou comer pastel. Não me espera acordada. Ele puxou Mariana em direção à porta. 6 meses depois. O terraço dourado tinha reaberto, mas agora era diferente. As cortinas pesadas de veludo haviam sumido, substituídas por decoração leve e arejada. Os preços eram justos. Os funcionários estavam sorrindo. Nos fundos da casa, um homem de macacão esfregava a caixa de gordura. Era Rodrigo Tavares. Tinha implorado por emprego depois que a polícia o libertou sob fiança e Khalil gentilmente deu um emprego com salário mínimo e sem gorjetas. Lá em cima, na cobertura da Torre Al-Rahman, o sol da manhã entrava em jatos através das janelas do teto. Mariana sentava numa mesa de vidro, revisando relatórios trimestrais. Usava blusa de seda branca e tinha cabelo solto. Parecia a rainha da cidade. Café. Khalil entrou colocando xícara fumegante sobre a mesa dela. Beijou o topo da cabeça dela. Obrigada. Mariana sorriu, se recostando. O conselho aprovou a nova tecnologia de baterias. Grupo Mendes tem ações oficialmente zeradas. E sua mãe me mandou presente. Ah, não. Khalil fez careta. O que é? Um falcão? Mariana riu.
Um falcão vivo. Vai ser entregue amanhã. Ela diz que representa visão. Vou pedir para a equipe construir poleiro na varanda. Khalil deu risadinha. Sentou na beirada da mesa dela, segurando a mão dela. Sabe, Khalil disse suavemente. Eu estava indo embora naquela noite. Estava a 5 segundos de sair pela porta e nunca voltar. Se você não tivesse falado. Se eu não tivesse falado. Rodrigo ainda Mariana estaria completou. roubando vinho. Eduardo ainda seria rico. E você estaria casado com mulher que te odeia. E eu não teria conhecido o amor da minha vida, Khalil disse. Mariana corou. Mesmo depois de 6 meses, a intensidade do afeto dele ainda a pegava de surpresa. Eu era só uma garçonete, Khalil. Não, Khalil balançou a cabeça. Você nunca foi só garçonete. Você era estrela esperando as nuvens se dissiparem. Enfiou a mão no bolso e tirou caixinha de veludo pequena. A gente tem o prédio. Temos a tecnologia. Temos a vingança, Khalil disse. Mas eu tenho mais um contrato que preciso que você assine. E prometo que não tem letras miúdas. Abriu a caixa. Lá dentro havia diamante que fazia as esmeraldas de Lady Amina parecerem pedrinhas. Mariana Santos, Khalil disse. Você quer ser minha parceira em tudo? Mariana olhou para o anel. Depois olhou para o homem que tinha dado o mundo para ela simplesmente porque ela foi corajosa o suficiente para dizer sua verdade. Pegou uma caneta da mesa e bateu ela contra a superfície de vidro. Ergueu o queixo e sorriu. Não preciso ler o contrato, ela sussurrou. A resposta é sim. Enquanto ele a puxava para um beijo ali no alto acima da cidade de São Paulo, Mariana soube uma coisa sem dúvida nenhuma. O karma era real. E às vezes a virada era realmente muito, muito boa. E essa é a história de Mariana e Khalil. Um lembrete poderoso de que você nunca deve subestimar as pessoas quietas na sala. Rodrigo e Eduardo achavam que Mariana era invisível por causa do uniforme e Laila achava que ela era burra por causa da nacionalidade. Todos pagaram o preço. Inteligência é uma arma, mas coragem é o gatilho. Mariana não ficou esperando um herói para salvá-la. Ela se salvou usando as habilidades que desenvolveu com muito esforço. Num mundo com tanto barulho, às vezes, a atitude mais poderosa que você pode tomar é falar a verdade numa língua que seus inimigos não esperavam que você conhecesse. Se você gostou dessa história de vingança, romance e karma instantâneo, por favor arrasa no botão curtir. Isso ajuda demais o canal a crescer. O que você teria feito se estivesse no lugar da Mariana? Você teria confrontado a noiva ou deixado ela sair impune? Conta para mim nos comentários aqui embaixo. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história nova. Fica de olho, pois a próxima história é inacreditável. Já estará disponível aqui. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir e até a próxima história.